Olá. Boa noite de novo, gente. Boa noite para quem eu já vi, para quem eu não vi ainda. Esperar o pessoal entrar aí, então, pra gente começar a nossa live com o professor Ayrton. Hoje é maratona, Michael, nem fala. Mas é legal, muito legal, a gente aprende muito. Hoje é eu e o Nelson que vamos apresentar a live. Esse é o Nelson, Lene. Isso. Né, filho? Que vinho? Eu não tomo vinho, eu só tomo chimarrão. Vocês estão me ouvindo bem? Cadê teu pai, Lenin? Sim, é muito legal escutar a história do pessoal. Nossa, a gente aprende muito, né? Hoje, o Ayrton deve estar nervoso, né? Ai, que responsabilidade. Não, ele não tá aqui ainda na live. Não, ele já tá. Boa noite, Braulio. Boa noite, Bruna Padilha. Boa noite, Suca, de novo. Olha a Grazi aí. Vou chamar aqui o nosso querido e amado Careca. Boa noite, Tayana. Deixa eu achar aqui. Opa, eu chamei a pessoa errada, desculpa. Petrolina? Não, eu não conheço Petrolina. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal que está assistindo a live. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tranquilo. Vocês estão ouvindo bem o Ayrton, gente? Deem um certinho aí para ver. Estão escutando bem o Ayrton? Fala aí para nós alguma coisa. Só gente boa, hein? Só gente boa. Tu viu? Live. Tô vendo sim. Tô acompanhando todas. Sucesso! 30 pessoas já. E só cresce. Que bom. Que bom. Uma foto, né? Que responsa, hein? Tá nervoso? Não, tranquilo. Ô, Ju, parabéns pelo trabalho. Tô acompanhando praticamente. Tô tentando acompanhar todas as lives. Apenas falta uma que eu não consegui acompanhar. Vou acompanhar futuramente, você futuramente. Parabéns pelo trabalho. Bom, primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite da primeira live, né? E obrigada por acreditar no trabalho aí do Conexão Handebol também, assim como todos os outros treinadores. Então, é uma honra ter tu aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar então. Professor, te apresenta pra gente. Bom, eu sou professor estadual, né? Trabalho com handebol desde 94, quando eu e um colega vindo do Rio Grande, a gente resolveu montar um grupo, uma equipe de handebol, eu com handebol e ele com futsal, e aí a gente começou a trabalhar, e em 95 a gente já estava disputando o Campeonato Gaúcho de handebol, na categoria juvenil, e depois daí a gente continuou com base, sempre com base, trabalhando com base, né? A gente foi... 96 foi um ano muito bom, né? A gente foi uma equipe fantástica, onde a gente ganhou o Campeonato Uruguaio, ganhou o Gergues, ficou em segundo no estadual gaúcho,
né? Uma equipe fantástica, nascidas em 81, 82, né? E aí a gente veio jogando, a gente jogou na base, a gente jogou o Campeonato Gaúcho por alguns anos, jogou um Campeonato Uruguaio. O Uruguai tem uma liga, que é a Liga Antônio Valeta, que é o cara que inventou o handebol para eles no Uruguai lá, segundo eles é o Antônio Valeta, e essa liga joga por departamentos, cada departamento sai um campeão, e a gente entrou pelo departamento de Rocha, que é nosso vizinho aqui, o Chuí aqui, e a gente disputava o Campeonato Gaúcho, disputou esse Campeonato Uruguai por 4 anos, eu acho, né? A gente conquistou 2, foi bicampeão, cadete, e sempre envolvido com a base, jogando Jerez, jogando o Campeonato Gaúcho, jogando esse Campeonato Uruguaio, torneios, a gente jogou o Curitiba Handebol Cup 2 anos seguidos, né? Depois, por problemas financeiros, a gente não conseguiu mais disputar. E aí a gente seguiu até praticamente alguns anos atrás aí com base. Aí, em 2008, eu comecei, um pessoal foi estourando idade e a gente montou uma equipe adulta para jogar beach, para jogar torneios, né? Está surgindo o beach aqui na região sul. A gente fez um curso em Rio Grande, inclusive com o amigo Serginho, que ontem estava a live dele muito boa com o Serginho. E a gente... E coisa muito boa que em 2009 a gente chegou a Torres nas finais do Circuito Verão Sesc e foi vice-campeão do circuito, né? Então isso foi uma coisa assim que a gente tem um orgulho muito grande desse vice-campeonato. E daí seguiu-se com adulto, né? Até hoje a gente está com adulto. Primeiro esse adulto trabalhava com treinamentos em Pelotas, o pessoal começou a ir para estudar em Pelotas, começou a ficar em Pelotas, umas se formaram e continuaram em Pelotas. Então a gente treinava às vezes em Pelotas antes de competição, ou às vezes eu ia a Pelotas com 1, 2, 3, 4 daqui e a gente treinava lá. Com as meninas de Santa Vitória e mais algumas meninas de Pelotas. Porque inclusive tem uma menina que desde 2008, que é de Pelotas, né? A Grace, não queria citar nomes aqui, mas eu sou obrigado a citar a Grace, que foi uma referência. Ela está nos assistindo aqui. Uma referência no grupo, né? Assim, porque ela jogou praticamente até agora, né? Só não jogou quando estava grávida. Então, assim, a Grace é uma referência dentro do grupo. E aí a gente, com mais umas meninas de Pelotas, a gente treinava às vezes. Só que esses treinos foram ficando mais difíceis, mais complicados. Porque tinha 1 ou 2 já em Bagé, de Bagé jogando com a gente, que não conseguiram, pediram, né? A gente convidou, houve o convite delas, veio, né? Depois veio a outra, e aí a gente ficou jogando com as meninas de Bagé. E aí começou a ficar mais difícil os treinos, e a gente começou a treinar só em véspera de competição. Por exemplo, competição sábado e domingo a gente viajava com as que moram em Residência da Vitória até Pelotas. Chegando em Pelotas, a gente fazia um treino na sexta e viajava no sábado e domingo para jogar. Mais ou menos essa, assim, um breve currículo, assim, uma breve história do handebol na minha vida. O handebol na minha vida como profissional do handebol, trabalhando no extra classe, trabalhando fora da sala de aula. Diga-se assim. Pouquinha coisa, hein, Ayrton? Não é muito, mas é alguma coisa que ajuda. Tô brincando, meu Deus do céu, 100 anos aí de bagagem, você tá louco? São 25 anos agora em agosto, dia 6 de agosto, desculpa. Dia 6 de agosto faz 26 anos de handebol, né? Praticamente quase que ininterruptos, né? Teve um ano aí que deu alguma coisa, saiu pouca coisa, mas praticamente quase ininterruptos. Só que hoje, de uns anos para cá, eu venho trabalhando só com adulto, como um lazer. Eu trabalho hoje, o meu handebol é um lazer, é um hobby, né? Diga-se de passagem. Eu estou dando alguns comentários aqui. Escola Wanda Rocha no cassino na área. Pessoal aí do MVA, eu acho que é do Jergues, que também está assistindo. É MVA, me corrige. É a Escola Manuel Vicente Amaral, escola estadual que eu trabalho desde 2004. Tinha algum trabalho extra classe, hoje praticamente não tem mais esse trabalho. E quando tu jogava suas competições antigamente, era federado? Sim, até 2000
Não, até 99 era federado. Depois de 99 a gente não jogou mais... 99 ou 98, eu não tenho certeza. A gente não jogou mais competição federada, a gente passou a jogar só torneios. Torneios, intercâmbios, encontro de escolinhas, encontro de escolas, né? A gente fez muito intercâmbio com Bagé, com Rio Grande, com Pelotas, pessoal do Uruguai, pessoal de Rocha, pessoal de Castilhos, né? Então a gente tem uma facilidade aqui que o Uruguai ele é mais próximo e é super gostoso. É um handebol um pouco diferente, é um handebol mais individual, não é um handebol tão tático de coletivo, mas é um handebol muito técnico, muito bom, muito bonito. Uhum. E como é que surgiu a tua paixão pelo esporte e que tu viu que tu deveria ter dedicado ao handebol? Surgiu bem lá no início, na 6ª série, quando eu cheguei na 6ª série e eu era daqueles alunos que eu praticamente passava na escola o dia inteiro, né? Aulas normais de manhã, essa classe de educação física era essa classe à tarde, e eu passava quase que à tarde na escola jogando, e aí veio o gosto pelo handebol. Primeiro eu comecei no gol, né, na escola, depois eu fui para a quadra, e o meu currículo de atleta é esse, se resume à escola. Depois aqui tinha os Jogos Abertos Santa Vitória, que era muito forte, organizados pela Cajuvi, né, e vinha atletas de Pelotas, todos os esportes e mais o atletismo, né. E aí eu joguei todos esses jogos, né? Joguei handebol, joguei vôlei, joguei basquete, né? Saltava em altura. E depois na faculdade. Na faculdade eu participei de um JUGEF. Esse JUGEF foi jogado em Porto Alegre, eu não lembro o ano, né? E aí encerrei minha carreira de atleta, porque minha carreira de atleta se resume à escola. Eu não tenho, sou bem sincero, assim, até pela minha condição física, né? Com 1,72 m é difícil jogar handebol, e mais naquela época que era muita força. Hoje até acho que é mais fácil de jogar pelas pontas, um atleta de uma estatura mais baixa, mas naquela época era muita força, muita pancada e era bem complicado, os caras eram muito grandes. Então ali, e eu nunca fiz muita questão também de jogar, eu estava no jogo pelo jogo, né? Não por ser atleta. O meu objetivo era jogar, era participar. Ah, que legal. E no colégio que tu trabalha, tu tem algum projeto com as equipes de base? Tu joga algum campeonato? Na real, assim, ó, bem sincero, não tem projeto. Tinha alguma coisa, mas morreu. Hoje, infelizmente, o governo do estado está com uma aula semanal a partir da 6ª série. Então, é inviável fazer alguma coisa com algum aluno, né? É uma aula semanal, é impossível fazer alguma coisa. Então, praticamente, eu não tenho projeto. O que acontece assim, tem uma escolinha de handebol em Santa Vitória, de base, né? E aí eu aproveito essas meninas e mais algumas meninas meninas da escola, que jogam na escolinha, lógico. E mais algumas meninas da escola, que a gente consegue ensinar alguma coisa, alguma pouca coisa consegue passar para elas, né? E aí a gente consegue fazer alguma coisa de competição. E a gente só joga jergues. Sou bem sincero, assim, ó, não tem como jogar. Porque tem um campeonato municipal em Santa Vitória que não pode jogar escolas estaduais nem particulares, só as escolas do município, então sobrou só os jergues para jogar. Então, a meu extra classe se resume só aos jergues, no caso, e assim, ó, e está numa decadência muito grande, sou sincero em falar, né, eu tenho um orgulho. Eu estou muito orgulhoso de ver o número de equipes adultas no Rio Grande do Sul, né? Algo assim, ó, tem mais de 30 equipes adultas amadoras no Rio Grande do Sul. Isso aí é um orgulho que eu tenho. Assim, eu nunca pensei que fosse ver Brasil campeão de handebol mundial e esse número de equipes femininas hoje no Rio Grande do Sul. Isso é um orgulho para mim. Agora, com a relação à base, eu acho que está muito defasado. Infelizmente, está morrendo. E aqui em Santa Vitória, praticamente, a nível escolar, está bem ruim mesmo. Eu acredito que ainda a base teve aí no Campeonato Gaúcho, se não me engano, no cadete 12 equipes e no infantil 10 equipes. Não é muito comparado ao adulto, né? Se tu for ver, mas... Só que assim, ó, eu tenho uma ideia que as equipes hoje que disputam o Gaúcho, 90% são equipes de clubes, né? E eu acho que os clubes são formadores de atleta, eu reconheço isso, eu admiro isso. Não vou dizer que não. Isso é...
Deu uma trava. O que acontece é assim, ó, a escola não está revelando atletas. Esse é o grande problema. Nós hoje não temos na rede pública um trabalho, uma política de educação, não temos nos municípios, alguns, não nos municípios, mas alguns, por exemplo, eu tenho 2 municípios aqui que têm um trabalho fantástico na educação física, que é Pelotas e Bagé, né? Mas, por exemplo, Santa Vitória não tem uma política de esporte para a base pública, política pública, diga-se de passagem. Fazer atletas não, mas o trabalho da base na escola é fundamental. O Chilo está perguntando aqui se o Lenin te dá muito trabalho. Não, já deu mais trabalho. Já deu mais trabalho quando era atleta. Agora, na fazenda de auxiliar, ele, ao contrário, ele me ajuda bastante, né? Isso é uma... O Lenin trabalhando no Brilhante 1 ano, ou 2, não lembro. Desculpa. Né? E comigo até porque existia uma coisa assim, ó, a gente estava praticamente fechando o handebol. Santa Vitória. Porque começou a acontecer alguns problemas dentro do grupo e a gente ir para uma competição, faltando 2 dias, 3 ou 4 desistirem, e a gente viajar com 9, 10 atletas, isso aí estava bem complicado. Isso em 2017, desculpa. E aí o Lênin veio trabalhar comigo e hoje ele me ajuda, e se não fosse o Lênin, eu acho que eu teria realmente... Se não fosse o Lênin e esse grupo que tem hoje é fantástico, né? Não por fazer parte, mas esse grupo é muito bom. Não desmerecendo os demais grupos que a gente passou pela gente, mas esse grupo é muito sério, é muito responsável, né? Hoje a gente marca, né, o ano de 2019, a gente ia viajar com 14 atletas e a gente viajava com 13 ou 14 atletas. Isso não vinha acontecendo antes, por isso eu estava deixar, até porque para mim é hobby, para mim é alegria, e eu não tenho por que estar me estressando com algumas coisinhas assim. A Bruna Stock aqui comentou, né, que tu falou que tinha 1,72, mas ela tem 1,59 e tu bota ela jogar no meio. Mas é o feminino, né? O feminino é mais baixo. E ela tem o handebol dela é bem superior ao meu na proporção, né? Também tem isso. Eu, como atleta, era mais força que técnica, e embora tivesse, né, sempre procurasse fazer meu melhor, mas a Bruna é uma pessoa que tem muito inteligente para jogar, que eu admiro muito. Certo. Caporal aqui te mandando um abraço. O Caporal foi desses amigos que a gente encontra no handebol, e isso é uma coisa do handebol. O handebol te traz muitas amizades, né? O handebol, pessoas que você nem imagina, né, que vai encontrar um dia, você começa a cruzar, você começa a conviver. O Caporal fez um trabalho excelente com a base do Jerques, né? Ele veio a Santa Vitória fazer um trabalho aqui com as meninas do Manuel Vicente, e eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Eu acho ele um cara fantástico. Pato também mandando abraço aí. Grande Pato, a gente se cruzou, tem uma história legal nas quadras com o Pato, e várias dele apitando, mas uma dele como técnico, e mais tarde eu vou dar uma pincelada, ele vai lembrar. Conta aí. Não, é assim, ó, uma das perguntas que mandou, inclusive, um jogo inesquecível. Não, então deixa pra depois, deixa pro final. Para depois, não, pode ser. Prof, por que Santa Vitória não tem equipe adulta masculina? Em primeiro lugar, assim, ó, aqui tinha um professor que trabalhava com masculino, tinha umas equipes bem legal, que era o professor Cícero, ele foi embora, hoje está em Porto Alegre, e o handebol masculino morreu. E com relação à minha pessoa, eu comecei a trabalhar com feminino porque tinha muita equipe de futsal, e escolinhas de futsal, todo mundo trabalhava com futsal, e tudo masculino. E não tinha ninguém que fizesse alguma coisa pelo feminino. Só tinha aula de balé, né, da professora Ana, no teatro, e eu comecei a trabalhar com feminino. Aí o que acontece? Tu vai fazer cursos, tu foca naquilo ali. Então eu nunca fiz um trabalho voltado para o masculino, sempre apostei no feminino, e isso é de todos os técnicos. Quem trabalha com masculino não trabalha com feminino, quem trabalha com feminino não trabalha com masculino, pelo menos ao mesmo tempo. Talvez
caso do Serginho, que trabalha com masculino, depois trocou para o feminino, né? Isso é normal, não digo, mas acontece, mas ao mesmo tempo é difícil. Então não tem como trabalhar. Eu trabalhei em uma equipe, só uma equipe masculina, aliás, duas. Uma no Girgues, a gente jogou um Girgues por Santa Vitória e eu treinei a equipe masculina e feminina, né? Mas foi um período rápido. E tive uma equipe no qual saiu o Lene, saíram outro, né? O David, Taiguara, não vou citar Yuri, não vou citar nomes que são Youssef, muita gente, né? Só citei alguns assim, os outros sabem quem são. A maioria deles joga handebol até hoje, porque foi um grupo que me procurou e eu coloquei para eles, se vocês montarem um grupo, no mínimo com 8, 9, 10 meninos, eu não tenho problema de treinar vocês, de fazer um trabalho com vocês. Eles montaram um grupo e eu trabalhei com eles, né? A Júlia trabalhava comigo como auxiliar, e eu e a Júlia trabalhamos com esse masculino, que é um masculino nascido em 83, a maioria, em 93. Tinha um aluno 92, os outros 93 e acho que um ou dois, e alguns 94. A maioria deles joga handebol até hoje, isso é um orgulho que eu tenho. Agora, não tem como fazer um trabalho paralelo entre o masculino e o feminino. Essa é a minha visão do handebol. Eu não estou dizendo que isso seja regra. Seja regra. Mas a minha visão que eu tenho do handebol é que... O Lenin está perguntando aqui, o que vocês ganharam nessa época? O Lenin quer me sacanear, né? A gente foi terceiro no estado, se não me engano, e ganhou alguns torneios aí, sim, ganhou muita coisa com eles. Eu não sou muito bom de memória com relação a ano e o que se ganhou. Algumas coisas eu lembro, mas assim, ó, eu acho que a idade está chegando, o Alzheimer, o alemão não é fácil. Então, eu procuro não me esticar em questão de datas, nem em questão de títulos, porque é bem complicado. Prof. Ayrton, se tu tivesse o poder de modificar o Jergues, como tu faria a estrutura dos jogos de handebol e o sistema de competição? Essa é uma, assim, ó. Em primeiro lugar, eu acho que tem que mudar a educação física escolar. É impossível alguém fazer alguma coisa com 1 hora por semana na escola. Isso é 1. 2, teria que ter alguns horários para treinamento extra-classe, que existia e foi retirado. Isso é a base da base do Jergues. Bom, com relação ao Jergues, a competição, eu voltaria com o Mirim, que eu acho que é fundamental, porque o gosto do esporte pela criança é ali nos 11, 12 anos. A criança se define para que esporte vai, a maioria deles nessa faixa de 11, 12, geralmente ali é que ele se define, vou para tal esporte, para A, para B, para C. Isso é um ponto importante, eu acho que a gente perdeu com a saída do Mirim. E o outro ponto muito importante que eu vejo hoje no Jergues, a gente viaja 500 quilômetros de ida e volta ou mais para jogar 1 ou 2 jogos de 10 em 10 minutos. Né? Eu acho isso um absurdo. Né? Eu sou da ideia que tem que ser no mínimo 15-15 e de repente o juvenil 20-20. Né? Por exemplo, a gente começa a jogar 8 horas da manhã, quando é 1 hora da tarde terminaram os jogos. Né? Acabou. Né? E as crianças viajaram, saíram de madrugada de casa, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para chegar lá e jogar 2 jogos, ou um jogo, de 10 e 10 minutos. Isso eu acho que tu passa mais tempo viajando do que jogando, né? Então... O Ju, caso de Santa Vitória, então nem se fala, né? No mínimo, 3 horas até Rio Grande. No mínimo, de ida. Mais 3 de volta são 6 horas. E a gente não fica 4 horas dentro do ginásio, ou no máximo 4, 5 horas dentro do ginásio. Vamos lá. Quais tuas inspirações como técnico e atletas? Como atleta, eu não tive muita inspiração. Tá? Tu diz eu não entendi se foi inspiração ou expiração. Inspiração. Hã? Inspiração é inspirar. Tá bem. Não, assim, ó, como atleta, eu não tive. Como técnico, eu acho que eu já realizei tudo que eu tinha para realizar. Né? Hoje é praticamente um hobby, não almejo nada mais do que eu estou fazendo hoje. Né? Esse momento de ficar o final de semana com um grupo dentro de um ginásio geralmente sábado e domingo, que é o tipo de torneio que eu acho que é o mais válido,
que é o torneio onde há uma integração maior e há um desgaste físico menor, né? E menos lesão. E depois ficar aquele espaço da noite ali, fazendo um churrasquinho, né? Tomando um refri, para mim aquilo ali... Tomando refri. Um refri, né? Uma água, aquilo ali para mim é fantástico. Mas tu tem espelho em algum técnico, assim, alguma pessoa? Eu tenho algumas... Eu admiro muito o Alexandre Schneider. Eu admiro o Schneider. Eu acho ele um cara fantástico. E o outro cara que eu admiro muito e que eu aprendi muito assistindo treinos, porque havia um intercâmbio com ele, e cursos dele, foi o Gerson Cabral. Eu agradeço hoje muita coisa que eu sei ao Gerson. Sim, muita coisa mesmo. Foi o cara que me incentivou muito, foi o cara que eu aprendi muita coisa tática de jogo, né? Porque a gente lê, a gente estuda, a gente faz curso, mas o assistir um treino, sentadinho ali no banco, ou, né, ali dentro da quadra, de um cara que nem o Gerson, né, ou que nem o Silvio, tem uma admiração muito grande pelo Silvio, né, da época do Lindóia, é assim, tu aprende em 4 horas ou em 3 horas o que tu aprendeu em 40 horas de curso, né? Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Gerson Cabral. Bah, que legal isso. E pelo Alexandre Schneider, porque tu tá sempre com a camiseta do Concórdia, né, puxa-saco. Fazer o quê, né? Eu também. Faz parte, eu admiro muito ele, eu acho ele um cara fantástico, eu acho ele, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelo trabalho dele, né? E ele, ali onde ele se encontra hoje, ele joga de igual para igual, tem conquistado esses títulos da Liga aí, né? Então, eu acho ele, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Sensacional, exemplo de técnico, de pessoa, de tudo, né? De disciplina. Vamos lá. Como que é gerenciar uma equipe que não treina semanalmente? Quais as estratégias utilizadas? Isso aí é fácil. Isso é barbada, né, Ju? É assim, a gente não tem como treinar. Hoje a gente tem uma base em Pelotas, que eu já falei, né? Continua com uma base em Pelotas. Tem 2 ou 3 em Bagé. Aí tem, por um intercâmbio com a HFSM, né? Veio a Juliana Segala, veio a Tayane Sacol, e esse ano, 2019, chegou a Eliette e a Cassi, né? Então, o que acontece? Não tem como treinar. É complicado. Então, o treino é feito, o nosso treino tático, ele é teórico antes da competição. A gente faz um treino teórico, tático, antes da competição, e antes de cada jogo, a gente repassa alguma coisinha com relação àquele jogo. E felizmente, isso vem dando certo, né? Mas aí tem um porquê também, né, Ju? Eu vou te explicar assim rapidinho, que ontem o Serginho falou isso aí, e eu acredito muito nisso. A minha base, grande parte vem do meu trabalho de base. E as meninas que vieram depois, né, de Bagé, as de Pelotas, elas estão há mais de 5 anos jogando comigo. Desde a época que a gente treinava. Então, o que acontece? Quem chega hoje é só você colocar o que é para ser feito e é fácil fazer. Né? Quem são as gurias aí da base de Bagé e Pelotas? Só para elas querem ser citadas aí. Eu tenho medo de esquecer alguém. Então, por isso que eu prefiro não citar nomes. Mas assim, Não, mas eu já vou te ajudar aqui com a Júlia, com a Andressa, com a Bruna, com a galera aí, né? Hoje temos a Bruna e a Andressa jogando, né? A Richelle andou jogando no início do ano passado e a Júlia depois pararam, né? Mas eu tenho a Andressa e a Bruna em praticamente quase todas as competições. Pelotas, né? A Gi, né? Que está toda hora com a gente. A Grace, agora, esse momento de gravidez, pós-gravidez, aí agora veio mais uma menina aí, né? Então a Grace tem uma parada, né? Mas basicamente o pessoal de Pelotas que jogou em 2019 né? Tinha, por exemplo, a Duda, a Juliana, agora estou vendo aqui que a Kayaguchi, a Japinha, entrou aqui, né? A Japa veio para estudar veio do Mato Grosso para estudar em Pelotas e foi jogar com a gente, né? E aí, isso vem junto. Esse pessoal, a maioria do pessoal está muito tempo junto jogando,
né? Então, por exemplo, e com relação à HFSM, a questão de a Bruna, a Rita, né, e a Júlia irem jogar lá, né, isso facilitou depois quando veio uma ou duas de lá, e quando veio, né, nesse troca-troca aí. Por exemplo, a gente tinha 3 meninas nossas que jogavam quando jogava o HFSM, eu não jogava, e tinha uma ou duas de Santa Maria que jogavam com a gente quando a gente não, né? O mesmo aconteceu com Capão. A Rita, em 2019, foi jogar por Capão, ele ia te ver jogar por Santa Vitória. Então, houve uma troca ali, e só que assim, ó, esse pessoal já vem nesse intercâmbio. Por exemplo, eu tive um intercâmbio com o Gerson, que o Gerson trabalhou com 6 ou 7 meninos de Santa Vitória. 3 diretamente indo lá jogar e treinar, a Rafa, a Rita e a Banana, mas teve a Júlia, teve a Marcele, teve a Chayane, teve assim, Ingrid, teve algumas que foram, que viajaram para o Uruguai com o Gerson para jogar, e isso aí facilita as coisas, né? Pega a rodagem. A Japa está perguntando aí qual foi a atleta que mais te deu trabalho. Tem algumas, né? Mas eu não vou citar. Assim, ó, eu prefiro falar das coisas boas, né? Eu não gosto de falar das coisas ruins, eu prefiro falar de coisas boas, é mais prazeroso. Até porque o handebol, para mim, é prazer. Mas eu acho que todas se dão trabalho na hora do jogo, né? Bonita caneca, professor. Obrigado. Estão dizendo aqui que a Júlia Terra, a atleta que dá mais trabalho. Ao contrário. Não, ao contrário. Assim, ó, a Júlia trabalhou muito tempo comigo. A Júlia joga comigo desde os 11 anos, eu acho, né? E trabalhou comigo, porque eu tinha uma escolinha, extra classe, um trabalho extra classe, e a Júlia, eu precisava de alguém para me ajudar. E a Júlia era minha funcionária, remunerada, inclusive. Pouquinho, mas era remunerada, né? Até porque eu não ganhava pouco, e eu nunca fiz o handebol pelo lado financeiro, eu fiz pelo lado de gostar. E a Júlia, assim, ó, a gente briga muito, né? Mas porque eu cobro muitas coisas dela, é que nem eu cobrava do Lenin, né? Que nem eu cobro. E assim, ó, e por incrível que pareça, os técnicos brigam mais e cobram mais de quem pode dar mais, né? Ninguém fica cobrando muito e brigando de quem pode dar menos. E sem falar que a Júlia é o tipo do atleta que a gente briga, né? A gente terminou o jogo numa boa, e assim, ó, e ela reage. Porque tem muito atleta que se você brigar, se você gritar, ou se você falar mais alto, ele desaparece, né? E a Júlia é uma que é o contrário, né? Então, por isso que mas ela não trabalha, isso eu não vejo como trabalho. Eu acho que teve outros trabalhos. Eu me estressava muito e tinha muitas alunas que me tiravam do sério, mas era o extra classe, né? Até hoje, né? Até hoje. Eu acho que dentro de quadra, todos os trabalhos são bem-vindos. Eu tô rindo aqui porque eu lembro de várias cenas da Júlia e tu dando umas alfinetadinhas ali, mas é sempre pro bem, né? Não adianta. Pergunta da Bruna, como que foi reviver a Andressa no dia que ela desmaiou? Essa é uma história que eu não gosto de lembrar. É uma história que ficou marcada, né, para mim, e não foi uma coisa legal, sabe? Foi triste, né? Após um JAP, não foi uma coisa legal. Eu não gostaria de falar sobre isso assunto. Certo, vamos tocar aqui então. Como que surgiu a ideia de juntar uma atleta de cada canto do estado? Não é bem um atleta de cada canto. O que houve foi um intercâmbio. Por exemplo, hoje a gente tem uma base, já não quero ser repetitivo. O que aconteceu? Tinha um intercâmbio com Santa Maria, veio uma, iam 3 para lá, vinha uma ou 2 para cá. Aconteceu de vir hoje temos a Cassiane Caxias, que estava sem jogar, não tinha equipe, a gente convidou para jogar e ela está jogando, né? A Eliette em Capão. Porque e Porto Alegre, que está a Bruna em Porto Alegre, né? A Bruna que veio jogar com a gente, joga com a gente faz 2, 3 anos, e surgiu a Raid, né, pela Karen, através da Karen. Eu falei para Karen, eu tenho a minha goleira, uma das minhas goleiras, a Japa foi embora. Ela terminou a faculdade, foi embora para Mato Grosso. Eu preciso de uma goleira. Diz a Karen, eu tenho uma goleira para ti. Eu tenho uma menina, né, muito querida por sinal, que faz 12 anos, 10 ou 12 anos que ela não joga handebol e ela quer voltar a jogar handebol. E ela não encontra equipe em Porto Alegre para jogar. Até agora ela quer voltar,
mas ela também tem um pouco de medo, tem um pouco de, né, sei lá, assim, não quer jogar. E aí eu digo, não, tranquilo. Aí a Raid veio jogar com a gente, né? Se entrosou muito bem, é uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa que, depois de passar todo esse tempo fora de quadra, goleiro, sabe que goleiro perde reação, goleiro perde elasticidade, né? E a Raid, ela, para mim, ela superou todas as expectativas, uma pessoa fantástica, né? E como hoje a gente tem jogado muito em Porto Alegre, na região de Porto Alegre, muito não, mas tem jogado na região de Porto Alegre, a Raid praticamente está em casa, né? A Raid e a Bruna Stock estão em casa, porque se vai jogar ali Grande Porto Alegre ou Porto Alegre, né? Praticamente eu nem vejo que seja de outros pontos do estado, entendeu? É que assim, são pessoas que não estão... O que acontece, que aconteceu com a Eliette, aconteceu com a Cassi, é o seguinte: eu não tenho equipe para treinar, eu não estou treinando, muitas vezes eu não tenho condições de treinar, eu quero jogar, né? Eu quero jogar. E o nosso grupo é assim, o grupo a gente quer jogar, né? A gente não faz questão de, vamos treinar para... A gente está evoluindo dentro das competições. A gente jogou praticamente ano passado quase que uma competição por mês. Isso aí, automaticamente, há uma evolução. Claro, alguém já falou lá no início, que eu não me lembro quem foi, né? Nosso primeiro jogo é um desastre. Por quê? Porque o nosso primeiro jogo tem que acertar tudo, né? Porque a gente não treinou nunca. O nosso treino foi teórico, né? Então, por isso que eu acho que essas meninas vieram, mas, por exemplo, com o Gerson, com o Capão sempre houve esse intercâmbio, né? A Rita foi para lá jogar lá, né? Aí veio Eliette, né? Já foi Rita, Rafa, Banana, vários atletas a gente houve esse intercâmbio. Como que vocês fazem para ir para um campeonato em Porto Alegre, por exemplo? O pessoal vai de ônibus, carro, van? Como é que faz essa junção aí, essa organização? De um tempo para cá a gente está viajando direto de carro particular, né? A gente não... Até por uma questão financeira mesmo, porque a van ou se der para rachar um transporte de micro, tranquilo, mas se não sai muito caro, né? E a gente viaja de carro particular. O problema sempre é o retorno, que as competições num dia só termina muito tarde, a gente vai retornar tarde da noite, que é um problema. Mas Porto Alegre, por exemplo, a gente faz uma escala em Pelotas, geralmente a gente sai no dia antes para Pelotas, e depois no retorno faz o mesmo processo, né? Retorna até Pelotas e só retorna a Santo Vitório no outro dia, porque não tem como. Mas acho que a Porto Alegre não é nada. Acho que as maiores indiadas foi viajar em torno de 1.800 quilômetros de carro, com chuva, para ir jogar em Itaqui, né? Santa Vitória e Itaqui são 1.800 quilômetros de volta. E a gente foi 2 vezes de carro. Então, isso sim que é indiada, né? É indiada, mas valeu a pena, né? Jogar aqueles torneios na região de Uruguaiana ali, Uruguaiana, Itaqui, foi muito bom. Foi, se tiver, né? Eu pretendo voltar lá novamente para jogar, né? Mas faz parte de quem faz handebol, faz esporte amador nesse país. O Rogério Menezes, aqui de Campo Bom, tá te mandando um abraço e eu vou ler aqui o que ele te escreveu, tá? Ju, o Prof. Ayrton é uma pessoa especial e não achei que tivesse tanto poder. Falou que não vinha no aberto de Campo Bom e parou o mundo. Ainda sonhamos em fazer e a equipe dele foi uma surpresa muito grata. Pois é, né? Eu sempre pretendi ir a Campo Bom e por problemas de... O problema do Campo Bom, às vezes, na questão financeira de quem banca tudo, é que é próximo, entre aspas, às vezes, dependendo, é próximo a Torres, às finais do circuito de beach. E a gente, antigamente, jogava beach, né? Então, o que acontecia? Março não tem dinheiro, né? Início de abril não viaja. Aí a gente foi a Campo Bom e fez bons jogos. No primeiro ano a gente fez um jogo inesquecível lá, ou mais de um, mas que depois eu vou contar, né? E transmitido, né? Jogo transmitido, vários gols, Tayane nos 7 metros ali, hein? Tá louco. E este ano a gente não tinha como ir, porque a gente ia para participar de uma competição do ProRange, e depois tinha uma competição, não me lembro de qual outra equipe na Grande Porto Alegre. Então ficava muito próximo e não tinha como ir a Campo Bom.
E aí eu fiz a opção de abrir mão de Campo Bom. Infelizmente aconteceu isso tudo que está acontecendo, que infelizmente, né, a gente não sabe até onde vai e onde vai parar, e louco que isso termine para voltar a jogar. Santa Vitória tem patrocinadores? Nenhum. Aqui nós temos, antes, quando eu tinha base, a gente tinha patrocinadores. Os pais bancavam. Hoje as atletas bancam, né? E são tudo uma questão de prioridade. Se alguma precisar, a gente ajuda, não é só eu, próprio, as meninas ajudam. A gente, uma vez a gente fez alguma coisa para arrecadar uns trocos aí, mas acho que o caminho não é esse. O caminho é quem quer jogar vai ter que se moldar e priorizar algumas coisas. Muitas vezes, algumas deixaram de jogar handebol porque priorizaram final de semana numa festa, final de semana passear com um namorado, com um esposo, e respeito a opinião de todo mundo, né? Eu acho que mas quem quer jogar handebol do jeito que a gente faz, prioriza uns trocos. Por isso que a gente precisa das datas com uma certa antecedência, que é para a gente conseguir, olha, tem jogo dia tal, quem pode ir? Tem mais de 10? Vamos. Tem menos de 10? Não vamos. Mais ou menos é assim que funciona o nosso grupo, né? A gente não sou eu que determino que competições jogar, mas sim o grupo num todo que determina, né? Ó, tem mais, estamos jogando, né, Ju? Sabe bem disso, né, Ju? Sim, eu tô aqui como mediadora, né? Mas a gente vive essa realidade. Como que tu trabalha a disciplina na equipe ou tu considera a equipe disciplinada? Eu considero a equipe bem disciplinada, sabe? Eu, assim, por já vir há bastante tempo, não precisa ficar falando certas coisas. Eu tenho algumas regrinhas básicas, né, dentro do que eu entendo por fazer esporte, por fazer handebol, né? Por exemplo, é a questão de chegar 1 hora antes do ginásio, é questão de horário, se é tal hora, não é 5 minutos mais, né? Não gosto de que atleta meu tenha atitude violenta dentro de quadra. Uma coisa é jogar handebol, outra coisa é ser violento, né? Eu respeitar sempre o adversário, deixar o ginásio, o local onde a gente está, igual ou melhor do que quando a gente chegou. Isso eu não abro mão, isso para mim é fundamental. Eu acho assim, é o mínimo que se pode fazer no ginásio de esportes, é deixar a arquibancada onde você está, do mesmo jeito ou melhor, né? Então eu não vejo, o nosso grupo ele é um grupo muito disciplinado. Eu não tenho problemas com relação à disciplina no grupo, não vejo por esse lado. A equipe tem confrontos? Se tem, como se resolve eles? Olha, eu não interfiro nisso, né? Às vezes acontecia, eu acho. Acho que hoje não acontece. E quando acontece, o pessoal é adulto, praticamente não temos nenhuma atleta hoje menor de 18 anos, e elas resolvem, né? Quem arrumou a treta que resolva, né? A única coisa que eu posso fazer é o seguinte, é olhar, bom, vocês resolvam o problema de vocês. Mas a gente não tem tido tretas assim, porque o grupo geralmente fecha numa boa. A gente estava falando em disciplina que a Tayane Sacol falou, por isso que ela foi ajudar a colega, bem no dia que tu falou, sem caridade. Algumas frases, né? Assim, eu acho que o respeito dentro de quadra tem que existir com o adversário, com os colegas, com os responsáveis, com a arbitragem e com o adversário, né? Mas uma coisa eu respeito. O lance da Tayane não foi só com a Tayane, a coisa começou com a Bruna lá em Santa Maria, né? O lance que a menina caiu, caiu sozinha, né? E a Bruna deixou a jogada para ajudar a menina adversária que estava no chão, está rindo, né, Ju? E a outra menina da outra se aproveitou da situação e fez o gol. Então, eu disse, Bruna, sem caridade, se tu cair lá, né, ninguém vai te dar a mão para te levantar enquanto não concluir a jogada. Quer dizer, não andou 1 minuto, nós fomos para o ataque, a gente perdeu a bola,
Foi uma falta na Bruna, foi uma falta, a arbitragem não deu, seguiu, puxaram o contra-ataque, a gente tomou o gol. Ele tá aí, ó, jogando de bom, mas sem caridade. Isso virou um meme, né, na nossa equipe. Deixa eu ler aqui um comentário que eu achei bem legal aqui, só um pouquinho, deixa eu achar. Que as gurias falam bastante aqui. O professor Michael Passos falou: grande professor, tive o prazer de conhecer o senhor no Handball Cup ano passado. Baita equipe, abraço a todos. O Handball Cup foi uma competição ímpar ano passado, né? Por exemplo, uma surpresa, foi o primeiro Handball Cup, organizado pelo ProHand, e foi uma grata surpresa a competição, e a gente foi campeão, a gente foi para jogar, né? Como eu sempre falo, a gente vai para jogar, e joga jogo a jogo, tentando o melhor resultado, e nunca pensando lá em ser campeão, mas sim em conseguir o melhor, né? Eu sempre acredito que a gente tem que resolver, tentar sempre ser o melhor dentro de quadra, né? Dar o seu melhor. Não adianta depois chegar na bancada, se eu tivesse. Não, dentro de quadra tem que dar o seu melhor. E passo a passo, e foi o que a gente fez, e fomos campeão do primeiro Handball Cup, que foi assim, foi uma grande competição, uma competição muito bonita mesmo. Puxando esse gancho, então, o que tu deve o entrosamento, então, das tuas atletas, visto que a maioria só se encontra na hora do jogo? Puxando esse gancho lá com o Handball Cup, né? Tava chegando a Cassiane e a Eliette para jogar com a gente, né? Eu conhecia elas, eu conheci a Eliette desde criança, desde pequena, eu sempre falo para ela assim, eu conheci a Eliette quando a Eliette era mirim, ou pré-mirim, sei lá, né? A Cassiane eu conheci depois. E elas chegaram, né? E a gente colocou como é que a gente gostaria de jogar, como é que a gente deveria, né, jogar, e elas aceitaram a proposta, se encaixaram no grupo, e daí, né, foi tudo bem, porque já tinha a Tânia que jogava com a gente, né, a Júlia, o pessoal, todo mundo já vinha jogando, todas vinham jogando junto, só tinha a Raide que estava estreando, né, que para a Raide acho que foi o mais difícil, porque era a primeira competição depois de 10 anos ou 12 anos, né, então para a Raide, eu acho que para a Raide foi o momento mais crucial, assim, porque ela estava chegando e é goleiro, e a gente sabe que o goleiro é alguém especial dentro do jogo de handebol, né? E a Raide foi muito bem, a Cassiane foi muito bem, ele foi muito bem. E o entrosamento veio praticamente ao natural, veio aquele famoso treino teórico, tático, antes dos jogos. Uma pergunta aqui da Tayane Souza para te sacanear, né? Para que serve a massa cinzenta, Ayrton? Eu tenho duas coisas que eu acredito no esporte, né? E uma delas é essa, mas eu não sei se eu vou falar outra. Eu acho que todo atleta de handebol, ou de qualquer esporte, mas eu estou falando do handebol que eu conheço, que é o esporte que eu trabalho, que eu gosto, que eu convivo. Todo atleta deve saber a regra. Todo atleta deve saber a regra e fazer uso dessa regra. E aí vai um recado para os árbitros. Apitem a regra, independente da equipe. Porque às vezes eles dão uma aliviada assim para a equipe que não sabe a regra, ou para o atleta que não sabe a regra. E eu acho que isso aí não é legal. Eu acho que todo atleta deve saber a regra. E a massa cinzenta, todo atleta deve usar seu cérebro. O handebol, ele tem a parte de força? Tem, mas tem que ser usado a inteligência. Não adianta eu querer passar por cima de alguém que tem 2 metros, com 1,5 metros, que eu não vou passar. Tem que usar o cérebro. Então tem que usar massa cinzenta, tem que pensar o jogo, tem que fazer acontecer inteligência. A gente estava falando que se a gente fosse falar que todas as tuas pérolas, a gente ia ficar 2 horas, né? Não adianta. Mas muito legal. Vamos tocar aqui que a gente tem ainda 11 minutinhos. Um jogo memorável da tua equipe, ou mais? Quando eu recebi essa pergunta, assim, eu tenho vários jogos memoráveis, vários. Mas eu vou falar rapidinho de 2. Uma vitória e uma derrota, né? E na terceira Taça Santa Maria, a semifinal contra o ProHand, por isso que eu falei que o Pato vai lembrar. Né? Tá aí a treta com o Pato, que vocês queriam saber, que não é uma treta. Não é treta, não. Muito pelo contrário. Tenho o maior respeito, o maior carinho por ele. O time de Porto Alegre é uma equipe bem, bem forte, né? Uma equipe
bem forte mesmo, né? E nós fomos com uma equipe boa, uma equipe mais ou menos, já tinha treinado, a gente também ia treinando na época. Só que no primeiro jogo, nos primeiros 2 minutos, eu perdi a Maria Rita, torceu um tornozelo. E no final do primeiro tempo, eu perdi a Guete, uma menina que jogava de pivô e jogava de ponta. O que aconteceu? Eu fiquei com 2 pessoas no banco, uma sendo goleira. Eu tinha 2 goleiras. Inclusive, uma das goleiras chegou a jogar na quadra em jogos que a gente conseguia abrir um pouquinho o placar para descansar alguém da quadra. E a gente foi para a semifinal concorrente. A gente fez um jogo assim, ó, memorável, de muita força, muita determinação, muita garra. E o jogo foi 9-8 para nós, sendo que a nossa goleira, a Japa, no gol, a Japa pegou 7 metros. Ninguém fez gol de 7 metros na Japa. Além das defesas, né, durante o jogo, ela pegou todos os 7 metros. O primeiro 7 metros ela pegou, aí começaram a rodar as batedoras. Todo mundo bateu e ninguém fez. Né? Então, assim, ó, foi um jogo que a gente foi para a final. A gente foi para a final morto. A gente praticamente não conseguiu correr na final, porque as gurias estavam mortas, porque eu não tinha banco. Nós não tínhamos banco. Né? Então, esse é um jogo memorável. O outro jogo memorável foi em Campo Bom. Nós e Fevale. Nós empatamos o jogo normal, fomos para a prorrogação, empatamos, a segunda prorrogação empatamos, e eu pedi, né, e o professor da Fevale concordou, que não fosse feito mais 7 metros, porque não saía mais gols. As equipes não tinham mais condições de correr, nem a Santa Vitória, nem Fevale. As equipes chegaram num ponto, era a semifinal, que cansaram as equipes. E a gente optou por fazer 7 metros e a gente perdeu nos 7 metros. Também foi um jogo assim que eu achei que para mim foi um jogo que ficou marcado, né, também. Mas assim, se eu for falar, tem vários jogos memoráveis. Eu só quis fazer um de vitória e de derrota para não dizer, só conta as boas. Não, eu acho que até inclusive os jogos que a gente perde ficam mais na memória que os jogos que a gente vence. Deixa eu ver aqui as perguntas, eu vou ter que selecionar por causa do tempo aqui, deixa eu ver. Se a gente está tendo um preparamento físico na pandemia, bom, essa até eu posso responder rapidinho, que a Júlia Terra está passando aí uns treinos muito massa pra gente, né? Valeu, Júlia. A Júlia trabalha com personal e está passando uns treinos bem legal aí, pessoal, sei que o pessoal está aproveitando esses treinos. Que bom. Ayrton, tu tem uma comissão técnica, alguém que te ajuda na tomada de decisões, tanto na quadra quanto administrativo? Hoje tem o Lênin, né? E, aliás, e graças a ele a gente já não encerrou não encerrou os trabalhos dentro do handebol, né? O Lênin me ajuda tanto dentro da quadra, como na organização de transporte. Os transportes geralmente fica mais com ele, a questão de viabilizar hotel, onde a gente vai alojamento, né? Isso aí fica mais com o Lênin hoje. Porque a gente, até isso aqui eu vou deixar bem claro aqui, que por que eu prefiro competições de 2 dias, além de toda uma amizade, de um relacionamento entre atletas e de um todo dentro do handebol, o desgaste é menor e menos lesão, né? E porque quem chega nas semifinais e finais ou decisão do terceiro, começa às 8 da manhã e encerra às 10 da noite jogando, é muito complicado. Isso é quando é um dia só. Quando é 2 dias, a gente sempre vai ficar uma noite alojado em hotel ou alojamento. E quando é um dia, a gente viaja no dia anterior. Né? A gente viaja no dia anterior porque não é nem uma questão além da questão física dos jogos, tem o retorno. E a gente volta dirigindo. Né? Então, é muito arriscado viajar na madrugada para jogar todo dia e retornar na noite. Para chegar de madrugada de novo. É muito desgaste. Então, a gente sempre viaja. Isso aí o Lênin que faz. Eu abri mão disso aí. E a questão de tomada dentro de quadra também o Lênin ajuda muito. Certo. Eu vou ler outra pergunta aqui. Ayrton, sou técnico e também admiro muito teu trabalho. Há anos vejo que quando há premiações de melhor treinador, você quase sempre leva. A que tu deve isso? Fofo, querido, lindo! Não, essa aí é uma pergunta assim que acho que não cabe eu responder, sabe? Sei lá, eu acho que as pessoas acham que, né, até pelas condições de trabalho que a gente faz, né, que a gente não treina, que
como a gente consegue organizar, e eu acho que vem por aí, mas eu não sei, eu não, como é que eu vou explicar? Faz parte, eu acho, faz parte, não tenho o que falar sobre isso. Eu, quando estava no HFSM, eu acho que outras equipes também observam a boa convivência que tu tem com as outras equipes. Eu acho que essa parceria também que faz, né? Eu procuro sempre ter um bom relacionamento com o pessoal da comissão técnica, com os atletas. Né? Hoje, até pela uma questão de idade, eu tenho um relacionamento melhor com o pessoal mais velho, mas claro, né? O pessoal, até pela afinidade, né? Tanto como atletas, né? Mas sempre procurei fazer com arbitragem, né? Tenho amigos dentro da arbitragem, pessoas que eu respeito muito, né? Que fazem excelentes trabalhos. Aproveitando esse gancho da arbitragem, então, como que é lidar com a arbitragem em jogos decisivos, independente da categoria? Como manter a calma diante de um lance aí que não dá muito certo? Cara, hoje eu tô mais calmo, hoje eu tô bem mais calmo, né? Mas eu já fui muito mais estressado na época que eu trabalhava com base, eu estressava muito. Mas eu não vejo que sejam jogos decisivos. Eu vejo que seja em qualquer jogo. Eu, por exemplo, pode fazer um jogo decisivo, uma final, uma semifinal, e não ter problema nenhum com a arbitragem, como ultimamente tem acontecido, sem problemas com a arbitragem. E, de repente, você num jogo classificatório, com 2 minutos de jogo, um árbitro tentar te sacanear, né? Não vou citar nomes aqui, né? E então isso é que às vezes se tira do sério. É a questão da má fé. Isso já aconteceu. Eu sei que, felizmente, pelo que eu sei, hoje não estão mais na arbitragem. Que bom. Né? A arbitragem agradece, eu acho. Né? Mas não é uma questão do árbitro em si, porque, por exemplo, eu tenho um relacionamento muito bom, né? Isso, às vezes, quando eu falo alguma coisa que não devo, já aconteceu com o Pato, já aconteceu com o Lima, com o Capi, com vários, né, com a Marisa, de, professor, dá né, tranquilo, sem problemas nenhum, eu vejo isso com o maior carinho, tenho o maior respeito por eles, né, e eu acho que a arbitragem do Rio Grande do Sul é boa, muito boa, e eu não tenho problemas nenhum com o pessoal da arbitragem, assim, eu só tive problema com 2 árbitros e felizmente, pelo que eu sei, eles não apitam mais. Então o pessoal está comentando aqui, né, que é a clássica jogadinha de boné no chão, ou chutar as garrafas. Isso faz parte. Isso eu aprendi com o Gerson, sabe? Não o boné, mas as garrafas eu aprendi com o Gerson. Não, eu tenho várias histórias assim, né? O boné só faltou pisar em cima, mas quem estava no jogo sabe por quê, né? Sabe bem por quê que estava acontecendo. Mas isso faz parte, porque os nossos técnicos do handebol tem que ter uma maneira de extravasar, né? Prof, a gente tem 3 minutos aí, eu vou ter que fazer mais uma pergunta só e depois eu vou deixar tu dar um recadinho para tuas atletas mais lindas do mundo, tá? Prof, tu mora praticamente no outro canto do sul. O que te motiva a nunca desistir, sendo tudo muito longe e tu faz toda essa correria e toda essa logística? Aí vai já então o que tu pediu para falar das queridas, né? 2 coisas. Uma, o esporte, o gosto pelo handebol, né? O handebol é o combustível, é um dos combustíveis da minha vida, né? Há muito tempo, né? É o que me move em questão de esporte, né? Isso, e o grupo que a gente tem. Então, você atravessar o estado, como a gente faz, 800 quilômetros de ida, né? Tem que retornar. E para ir é uma beleza, para ir vai todo mundo gritando, batendo palma, papapá, né? Na volta sabe como é. E o grupo fantástico que a gente tem, e esse grupo, ele faz com que a gente continue na luta, continue batalhando, né? Essas gurias são maravilhosas, um grupo maravilhoso, né? E a Letícia aqui está fazendo carinho assim, agradecendo, né? Um abraço a todas, né? E obrigado por confiarem em mim e por acreditarem no meu trabalho e por fazerem parte dessa equipe. Um carinho, né, um especial por todas elas, né? E eu só tenho a agradecer a esse grupo. E hoje sinceramente, a gente está registrado hoje pelo Lene, pelo suporte, e por essas gurias que estão jogando.
Prof, vai cortar. Eu te agradeço muito pela live, pela oportunidade e pela oportunidade de integrar essa equipe também maravilhosa. Um beijo.